Olá pessoal, boa noite, né? Agora nesse horário que eu estou gravando é de noite, então boa noite a todos. Né? Eu gostaria de me apresentar primeiramente, né? Pois muitos acham que me conhecem, mas na verdade eu percebo que muitos apenas dizem que conhecem, né? Outros imaginam quem eu fui, quem eu sou ou quem eu serei, mas percebo que muitos estão errados, né? Então, através dessa leitura, venho também me apresentar. Meu nome é Eduardo Luz Morningstar e trago esse canal aqui para trazer mais conhecimento e sabedoria, né, esotérico e espiritual para vocês, trazendo também leituras, né, com tarô e outros decks que eu possuo. Então, sem mais delongas, né? O que eu tenho para falar para vocês é a mentira, muitas vezes ela não é muito olhada, né? Não é muito vista, não é muito valorizada. As pessoas dão mais valor à mentira e à ilusão do que à verdade, né? Então, a verdade ela não busca aprovação, ela não espera ser aceita, ela apenas é. Então ela não fica buscando provar que ela está certa, ela apenas é a verdade e pronto. Então, por isso que por muito tempo, né, eu me afastei e estive fugindo do meu caminho espiritual, que é trazer esse conhecimento aqui para vocês, né? E eu estava cansado de outras redes sociais, que eu não estava muito feliz com o meu público, né? Então, aqui creio eu que no YouTube vai ter um público bem diferente, né? Por causa do algoritmo espiritual, né? Que entrega os nossos vídeos a quem precisa escutar essa mensagem, né? Eu tenho enfrentado uma batalha muito difícil psicológica e emocional, né, por causa da depressão, né? E essa depressão existe em mim por causa da vergonha ou de tentar fingir ser algo que eu não sou, de tentar me encaixar no mundo onde eu não me encaixo, né? E eu estou cansado de ser coadjuvante dessa história. E tá na hora de eu assumir o meu papel como protagonista, né? Então, tenho passado por muitas transformações e mudanças, né? E com isso, chegou a hora de retomar a minha luz, né? Retomar o meu poder, né? E trazer as pessoas que querem ouvir, a trazer as pessoas que querem saber a verdade, conhecer um pouco de mim e conhecer o conhecimento que venho trazer. Venho dizer que não estou aqui para provar nada. Eu não estou aqui para provar nada e nem querer ser melhor do que ninguém. Apenas são conhecimentos que trago através da minha espiritualidade, dos seres que carrego comigo, né? E que trabalham comigo já faz um longo tempo. No começo foi muito difícil minha história, né? Pois tenho uma mediunidade muito forte desde muito jovem, né? Desde pequeno eu tenho a capacidade de ver um mundo invisível de uma forma muito nítida e às vezes muito louca. É difícil até explicar, né? Porque muitos realmente não acreditam e, como eu já disse, eu não estou aqui para provar nada, mas tenho muitas histórias do meu passado, né? De quanto eu não conseguia dormir, pois eu via o meu Exu na porta do meu quarto todas as noites antes de dormir e eu ficava a noite inteira em claro, né? Sentindo aquela energia e vendo ele lá. E naquela época eu não conhecia, né? Não tinha entendimento sobre o mundo espiritual. Então eu sempre tive muito medo, né? Então, por muito tempo eu tive medo, né, desse mundo espiritual que eu via, o que com o tempo acabou bloqueando esse dom da visão, né? E fiquei por muito tempo bloqueado, até que quando eu completei 18 anos, né, a minha mediunidade de incorporação foi ativada. E com isso, mesmo sem ter conhecimento nenhum sobre mediunidade ou sobre entidades e incorporação, eu incorporava nos lugares durante os eventos com as pessoas, né? E eu ficava depois sem entender o que tinha acontecido. Depois as pessoas me contavam, né?
E com o tempo, isso começou a me trazer problemas, né? Então eu tive que buscar ajuda, buscar um conhecimento sobre o que era aquilo que estava acontecendo comigo. Então eu adentrei nos conhecimentos do kardecismo, né, de Allan Kardec, né? Fiz os estudos para entender sobre a mediunidade, para entender sobre as entidades, para entender também sobre o preconceito. Eu tinha medo da Umbanda, né? Tinha medo desse mundo misterioso, né? Porque eu venho de uma família cristã, né? Então eu fui batizado na igreja católica e cresci na igreja evangélica, né? Então, com todas essas crenças limitantes, então eu tinha muito medo sobre aquilo que eu estava vendo, sobre aquilo que eu estava vivenciando. Então somente aí, nos estudos kardecistas, que eu entendi que aquilo não era demônio, que aquilo não era coisas do mal, que era apenas entidades e seres que queriam trabalhar comigo. Então foi onde eu tirei o preconceito e busquei conhecer o catimbó, a Jurema Sagrada, né? E foi ali onde eu comecei a desenvolver a minha mediunidade, né? Comecei a me afastar de muitos espíritos obsessores que atrapalhavam muito o meu caminhar, né? Tinha muita dificuldade, né, em confiar nas pessoas, pois eu tinha muitos pensamentos, né? E que não eram pensamentos, né? Eram espíritos obsessores, né? Que me obsediavam bastante, e eu tive até síndrome do pânico em relação a isso naquela época. Então, somente depois de muito tempo sendo atormentado por esse pessoal, né, que são espíritos zombeteiros, que eu conheci o xamanismo, que eu conheci a medicina da ayahuasca. E somente aí eu comecei a conhecer a verdade do que era espiritualidade, do que era mediunidade, né, e o que eram essas entidades. Porque assim eles começaram a se apresentar um por um para mim, e eu comecei a entender mais quem eu era e qual é o meu propósito aqui, né. Então, se hoje tenho essa sabedoria para poder trazer para vocês, foi graças à medicina da ayahuasca, medicina do rapé e as medicinas da floresta. Então, sem mais delongas, né? Esse sou eu. Na leitura de hoje, né, que eu venho trazer para vocês, foi uma pergunta sobre se eu deveria realmente começar a criar esse canal, né, trazer essas leituras. Então eu gostaria de compartilhar essa leitura aqui com vocês, né? E começando aqui com um tarô, saiu a carta da justiça, né? A carta da justiça fala muito sobre a verdade que precisa ser revelada, né? Sobre o que é justo, sobre merecimento, né? Junto com a carta do Hierofante, né? Trazendo realmente o conhecimento espiritual, trazendo essa autoridade espiritual que eu carrego. Então, vem confirmando, né? Junto com a carta do Sol. A carta do Sol fala de iluminação, né? De conhecimento, de sabedoria, né? Então, vem confirmando realmente esse caminho, né? Junto com a carta da força. Tá na hora de eu mostrar ao mundo quem eu sou, né? Tá na hora de revelar aquilo, meus instintos, a minha verdade, né? E no fundo do deck vem trazendo o Cavaleiro de Espadas, né? E a carta do Diabo. Então realmente vem confirmando, né, esse caminho. O Cavaleiro falando sobre a comunicação, né, falando sobre aquilo que precisa ser trazido, e a carta do Diabo, né, que é a carta de Lúcifer, né. Então é sobre as confirmações, né, que eu venho trazer para vocês. Também temos o deck, né, de arquétipos, né. Eu puxei algumas energias aqui para essa leitura e saiu o arquétipo do hedonista, né. O hedonista, ele fala sobre inspirar energia criativa para abraçar as coisas boas da vida. Fala sobre celebrar a beleza em si mesmo, né? Então confirma, né, que está na hora de eu mostrar ao mundo quem eu sou de verdade, né? Pois estou cansado de muitas mentiras que falam sobre mim, sobre gente que acredita fielmente que me conhece, mas na verdade não sabe nada sobre mim, né? Então tá na hora de eu começar a trazer, me apresentar ao mundo para vocês saberem quem eu sou de verdade, né? Quem eu deveria ser,
ou quem eu vou me tornar, né, em questão de tempo, de alquimia, né? O alquimista fala sobre transformação de motivos e objetivos básicos em sabedoria de ouro, né? Sabedoria de ouro. Então, não é qualquer pessoa que vai chegar aqui nessa leitura, né? É somente pessoas, né, que estão conectadas com essa frequência que vão ouvir essa mensagem, né? E junto com a carta do Sol saiu o arquétipo do vampiro, né? Que a primeiro modo parece ser uma carta negativa, né? Só que o vampiro fala sobre fazer perceber que alguém ou algo está drenando a sua força vital. O que estava drenando a minha força vital? Essa depressão, essa falta de vontade, essa falta de criatividade, de fingir ser alguém normal, fingir me encaixar num mundo onde não me encaixo, né? E completando aqui os arquétipos, saiu o arquétipo do anjo. Acho que é muito hilário, sabe? O sincretismo das coisas, que é ajudar quem precisa sem expectativa de retorno. Então é por isso que eu venho trazer esse canal, para poder trazer essas leituras, né, para ajudar quem realmente precisa, né, sem esperar nada em troca, né? Então é sobre botar a mão na massa, né, e parar de ficar procrastinando, né, porque eu sempre fico esperando, né, uma melhor hora, um melhor momento, mas o melhor momento é agora, é só começar o movimento, né? E no fundo do deck, né, saiu a carta do eremita, né? Então o eremita, ele vem falar sobre a busca da solidão para se concentrar intensamente na vida interior. Serve a criatividade pessoal. Então o eremita é muito essa energia de que eu tenho vivido todo esse tempo, né? Na solidão, né? Buscando sempre mais conhecimento. Então tá na hora de eu colocar para o mundo esse conhecimento, né? Que eu tanto busquei. Aqui com o baralho cigano de Lúcifer, né? Temos a carta dos caminhos, né, confirmando que realmente a vida é feita de escolhas, né, e que precisa ser feito trilhado, né, saber trilhar esse caminho da melhor forma, né, escolhendo as melhores escolhas, né, porque tudo é uma escolha na vida, né, gente? Eu posso ter a escolha de ficar procrastinando ou a escolha de reagir, né? Então esse é o momento de reagir. A carta da Lua, né, confirma também sobre a intuição, sobre trazer mais esse conhecimento oculto, essa sabedoria oculta, né? Até porque eu trabalho na bruxaria, né, na linha de Hecate, né? Então eu vou falar muito sobre conhecimento antigo, conhecimento oculto, né? Aqui saiu a carta do buscador, né? O homem, né, que fala sobre Martin Ares. Então ele vem falando sobre início, né? Começar a ter mais determinação, batalhar por aquilo que você quer, né? E por último, saiu a carta da cruz, né? Confirmando realmente sobre esse caminho espiritual, sobre a proteção, né? E sobre os sacrifícios da vida, né? Que muitas vezes a gente faz para poder alcançar algum objetivo. Gente, voltei. Ainda tô aprendendo ainda, né? Esse é o primeiro vídeo, né? Então, é sobre aquilo, é fazer aquilo que você pode, da forma como você pode, né? Sem depender muito de ferramentas, né? Porque eu não tenho a melhor câmera, não tenho um microfone, né? Então, é saber fazer aquilo que pode, da forma que pode, né? Sem ficar esperando uma melhor hora, né? Então, é hora de reagir. Aqui no fundo do deck temos a carta do coração, né, que fala para a gente confiar nos nossos sentimentos, confiar na nossa intuição, naquilo que o coração diz, né, pois o coração é a morada de sentimentos nobres, né. Então eu tenho o meu mapa astral totalmente baseado em signos de água, né. Eu tenho o ascendente em Escorpião, eu tenho Lua, Vênus, Marte e Lilith em Câncer, né, e Saturno em Peixes, o que me faz ser uma pessoa extremamente sensível, emotiva, intuitiva, né? Então eu sou movido pelas emoções, sou movido pela intuição, né? Então confiar na intuição, confiar nos meus sentimentos, né? Então eu estou fazendo aquilo que meu coração pede, aquilo que minha alma pede para mim, né? E
E a estrela, né, que fala de brilhar, de colocar a sua luz no mundo, né? Então, a luz fala de conhecimento, né, de espiritualidade, né? Então fala de sucesso. Então fala de um caminho que vai trazer muito sucesso. Olha, aliança, os livros, o lírio. É um caminho que vai me trazer muito mais prosperidade, né? Então, o baralho dos animais de poder saiu a carta da Lontra Marinha, né? Que vem falar sobre transformações. Então, é sobre esse período, né, de mudanças, de transformações, de tudo que tem acontecido na minha vida, né? Então, vem trazendo cada dia mais essas mudanças, né? Então, essa é uma forma de começar esse novo ciclo, né? Uma mudança na minha vida, trazendo mais a minha cara, né? Para brilhar, para mostrar esse conhecimento para vocês, né? Porque não dá para ficar esperando o amanhã, né? Eu sei que as coisas, a verdade tem se revelado cada dia mais, né? Sei que muitos não acreditam, né, gente? Mas a gente está vivendo um momento do apocalipse, né? E apocalipse não é o fim do mundo. Apocalipse significa revelação, né? Então é a hora de toda a verdade vir à tona, né? Então com isso, né, é um momento de eu também parar de me esconder. Então é o momento de eu começar a me mostrar para o mundo, trazer esse conhecimento para o mundo, né? Porque não é qualquer pessoa que vai sentar e ouvir o que eu tenho para falar, né? Mas acredito que as pessoas certas vão encontrar esse vídeo e vão poder ouvir o que eu tenho para dizer ao mundo, né? Sei que muitos ainda não conseguem compreender, né, com muita profundidade, muitas das coisas que eu venho trazer, né, muitos dos conhecimentos que eu venho falar para vocês, né, mas com o tempo toda a verdade virá à tona, né? Não dá para colocar tudo isso num único vídeo, né? E então não dá para ficar esperando que haja uma compreensão coletiva de muitos, né? Então é saber que tudo tem o seu tempo, né? Tudo a vida é feita de ciclos, né? E eu já encerrei um ciclo de procrastinação, né? De depressão, de preguiça. E tá na hora de eu começar a me mexer, a me motivar, né? Da melhor forma que eu posso, né? Então, eu sei que eu passei por muitas coisas, né? Tive muitas decepções com as pessoas, né? Então isso me fez querer me fechar para o mundo, né? Me fez me querer apagar a minha luz, querer me isolar, né? Então tá na hora de eu reverter essa situação e trazer a luz da consciência de volta, né? Trazer a verdade para quem quiser ouvir, né? Porque uma coisa eu tenho para te dizer, para vocês, é que eu me conheço, né? Eu sei exatamente quem eu sou. E quando a gente tem esse discernimento, não é qualquer mentira sobre nós que vai nos abalar, entende? Então, eu passei a vida sendo caluniado, né? Então, muitas pessoas sempre falaram muito mal de mim, né? Mesmo eu não sendo aquilo que elas acreditam que eu seja, né? Sobre mentira, sobre falsidade, sobre inveja, né? Então, a gente vê muito no outro aquilo que está dentro da gente, né? Então, eu nunca tive problema com ninguém durante a minha vida. São sempre as pessoas que têm problema comigo, né? Então, percebe como as pessoas elas sempre julgam de acordo com os olhos que elas têm, com a experiência que ela tem. Então, a forma como ela vai ver no outro, né? Então, por muitas vezes eu fui muito caluniado, né? Então, eu perdi muitas coisas. Eu acredito que não tenha perdido, né? Porque o que é realmente meu a gente não pode perder, né? Então, muitas pessoas, né, saíram da minha vida por conta de fofoca, por conta de mentiras, né, contadas ao meu respeito, né? E eu nunca deixei isso me abater, né? Nunca deixei isso me abalar. Continuei sempre seguindo firme e forte no meu caminho, mesmo que isso me tornasse uma pessoa mais isolada, uma pessoa mais solitária, mas é hora de mudança, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Agradeço a você que assistiu até aqui, né? E deixa aí seu curtir, né? Se inscreve no canal, né? E compartilha para aquele amigo ou amiga, né? Ou familiar que você acha que precisa escutar essa mensagem, né? E em breve vou trazer mais tiragens, né? Baseadas nos signos, né? Que é minha área de trabalho é astrologia. Então acho que se encaixa bastante, né? Fazer umas tiragens talvez mensais, né, para cada signo do zodíaco. Me conta aí o que vocês acham, né? Comenta aí se você gostou. E é isso.
Uma boa noite a todos e até a próxima.